aqui é pra você que já assistiu Homem-Aranha ou não liga muito pra esse negócio de spoiler, que hoje o vídeo vai ter bastante spoilers. Eu fiz um aqui ontem sem nenhum spoiler. Se você prefere não ter spoilers, vai pra lá. Agora se você não liga, fica pra cá pra acompanhar tudo sobre o melhor filme da Marvel. Fala galera, eu sou o Thiago Vieira, você está no Maratonante, seja muito bem-vindo ao canal e já chega aí se inscrevendo porque o negócio está cada dia melhor. E sim, já atualizei minha lista do top 5 dos melhores filmes da Marvel e Ultimato não, na verdade Ultimato não liderava a minha lista não, vou falar bem a verdade pra você, é Guerra Infinita. Mas depois de assistir Homem-Aranha 3, eu tive que dar uma modificadinha na lista, né? E Homem-Aranha 3 está lá no topo, seguido de Guerra Infinita e depois Vingadores Ultimato. Mas eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso e que o Homem-Aranha 3 não era o melhor filme da Marvel. Sim, é um contexto diferente, se a gente for ver por Ultimato, ele tem acontecimentos mais importantes e tal, mas pra mim, o filme que eu prefiro, o filme que eu acho mais da hora e eu me diverti mais assistindo foi Homem-Aranha 3. Então, essa aqui é a minha lista. Bom, vamos começar o vídeo de hoje falando com muitos spoilers. É claro que eu já avisei que vai ter spoilers, mas falando desse filmaço, dessa obra-prima aqui. Galera, e dessa vez Peter conseguiu arrumar um problema bem grande pra ele. Sua identidade acabou de ser revelada pro mundo todo. Pra quem não lembra, os acontecimentos daqui têm ligação direta com o Longe de Casa. Então pra você que tem a cabeça ruim, como é meu caso, já faz um tempinho que assistiu, dá uma revisadinha lá pra não perder nada, pra chegar aqui entendendo tudo. Lá no caso do Tony Stark, que decidiu revelar a sua identidade, é um pouquinho diferente, porque ele já é mais velho, é rico, então isso fez toda a diferença. Só que aqui, Peter está muito preocupado, principalmente com o que vai acontecer com os seus amigos, que nem mesmo fazer uma faculdade conseguem por conta desse problema aqui. Quem quer o melhor amigo do Homem-Aranha cursando uma faculdade? E muitos têm até mesmo o Homem-Aranha aqui como um vilão, está sendo perseguido, então ninguém vai querer isso aqui para uma faculdade, então não são aceitos em faculdade nenhuma. Mas agora Peter se concentra em como contar para Tia May que tudo isso está acontecendo com ele. Então ele vai lá tentar contar para ela, tentar arrumar alguma forma de contar para ela, enquanto ela está mais preocupada com o seu relacionamento com o Harry. Eles lá conversando e Peter tentando falar, arrumar um jeito de falar pra ela, com um monte de gente lá falando, ele é Homem-Aranha, helicóptero aparecendo de lá, tentando filmar ele, quando de repente a notícia lá na televisão, a identidade do Homem-Aranha foi revelada pro mundo. Aí sim ele conseguiu contar pra ela, mas ele ainda tenta falar, mas acho que não é um problema tão grande assim não, a gente dá jeito. E mais pra frente, quando ele começa a perceber que não tem solução, que não tem jeito mesmo, ele tenta contornar de um jeito, de outro, mas não arruma saída, ele decide ir lá falar com o Doutor Estranho, para que ele possa voltar no tempo quando isso aconteceu e impedir que isso aconteça. Mas o Doutor Estranho revela que ele já não está mais com a Joia do Tempo. Ele explica lá que não está mais com ela. Se a gente for relembrar mesmo, o Capitão acabou devolvendo quando a senhorinha lá emprestou pro Hulk aquele rolo todo. Mas o fato é que ele não está mais com a Joia e não tem mais como ajudar, mesmo se ele quisesse. Mas aí ele lembra de um feitiço que na verdade nem é complicado, mas nem é tão complicado assim para acontecer tudo isso que aconteceu aqui. E ele acaba topando fazer, nem tanto, né? Mas ele sabe dos riscos, mas mesmo assim acaba ficando com dó do garoto e topando fazer esse feitiço aqui para que a galera toda esqueça da identidade dele. Só que não é bem isso que Peter quer, a galera toda não. E ele começa a atrapalhar o Doutor Estranho quando ele está lá fazendo feitiço. Ele fala, não, mas tem a MJ, não deixa ela esquecer. Ah, mas tem o Ned. Ah, mas também
tem o rap, mas tem a Tia May. Então ele começa a atrapalhar o feitiço e dá aquele rolo todo, aquela explosão toda lá. E Doutor Estranho fica louco da vida com ele, mas até aí ele pensa apenas que o feitiço não deu certo e que tá tudo tranquilo. E ainda Peter começa a conversar com ele de algumas possibilidades. E ele fala assim: você já tentou ir lá conversar com a diretora dessa faculdade aí pra ver se ela não consegue dar um jeito? E aí ele lembra: é mesmo, né? Poderia ter feito isso. Aí que Doutor Estranho fica ainda mais bravo, porque ele fez esse feitiço aqui arriscando muita coisa, sendo que ele não tinha nem tentado fazer outra solução mais fácil. Aí ele vai lá e tenta conversar com essa diretora, fala: deixa aí meus amigos, nem tô falando por mim, deixa lá meus amigos estudarem só. Mas ela parece que não quer dar muita bola pra ele. Até que Dr. Octopus aparece, faz uma bagunça lá e ele acaba salvando ela do Dr. Octopus. E essa parte aqui foi bem interessante porque no trailer foi falado que o Dr. Octopus tinha roubado a tecnologia Stark, mas não foi isso que aconteceu. E a gente viu aqui que ele apenas absorveu a nanotecnologia lá do traje do Aranha. E depois disso também foi bem engraçado a cena que o Peter acabou controlando as garras do Dr. Octopus, assim salvando lá a diretora também, que acabou dando uma segunda chance para ele e para os seus amigos, ainda chamou ele de herói. E depois disso eles foram parar lá na masmorra, como o Doutor Estranho mesmo falou. E o Octopus acaba ficando preso na masmorra e o Doutor Estranho fala que agora eles têm que fazer o Scooby-Doo, né, para conseguir capturar todos os monstros que estão faltando aqui, os vilões que ainda estão faltando. Então Peter vai lá e começa a procurar um por um. E depois no final falta o Duende Verde e a Tia May acaba ligando para ele falando que ela está com o Duende Verde. Ele vai lá correndo, desesperado, preocupado com ela. Chegando lá, ele descobre que o Duende Verde na verdade não é nada daquilo que ele pensava ser e ele entende que ele tem duas personalidades. Então a Tia May pede para que ele o ajude e para que ele ajude todos os outros vilões, passando a cura para eles, porque se ele não ajudar, os caras vão morrer. Então ela vai lá e fala para ele: ajuda eles, você sabe, você não é assim, entenda o lado deles e tal. De momento ele não concorda com isso e vai lá e devolve ele lá para a prisão lá do Doutor Estranho. Na verdade ele leva ele para a masmorra e o Doutor Estranho acaba prendendo ele e falando que agora ele vai dar um fim, mandando todos os vilões para os seus lugares lá com a caixa. Mas o Peter fica pensando no que a Tia May falou e os vilões acabam falando assim: e agora? A gente só vai morrer? E não sei o que. E Peter acaba ficando com dó deles e tirando a caixa do Doutor Estranho em uma cena muito top na luta entre os dois. E depois eles vão lá para a dimensão espelhada. Doutor Estranho fala que lá ele manda e não sei o que, mas Peter acaba usando a matemática, como ele mesmo falou, para vencer o Doutor Estranho. E ele consegue vencer, nem ele mesmo acredita. Ele volta lá, ainda pega o anel do Doutor Estranho e fala para os amigos dele: vocês não acreditam, eu acabei de vencer, de lutar e vencer o Doutor Estranho. Aí ele entrega o anel pro Ned e começa a falar agora, bolar um plano para salvar essa galera toda. E os vilões que estão lá presos não acreditam que ele fez tudo isso pelos vilões que ele nem mesmo conhecia e decidem dar uma chance para ele, porque afinal, se ele não der essa chance também, eles vão morrer. Peter mesmo fala: ou vocês dão essa chance para mim, ou vocês se entendam com o bruxão lá depois. E eles preferem dar essa chance pro Peter, para que o Peter consiga bolar alguma cura para mandar eles de volta, só que agora restaurados. Então eles vão lá e dão essa chance para ele. E não é que o Peter acaba conseguindo uma cura mesmo pro Dr. Octopus, depois de várias tentativas lá. O Duende Verde lá até acaba ajudando ele e eles conseguem fazer a cura pro Dr. Octopus. Depois disso, eles acabam depositando um pouco mais de fé no Peter, agora com o Dr. Octopus do seu lado. E aí do nada, numa cena muito louca, o sentido aranha do Peter dispara
para e ele fica lá perdido, sem entender nada. Dessa vez ele não consegue entender o que está acontecendo, porque na verdade o vilão, o cara lá, o traíra do Duende Verde, ainda tá lá, ainda é só no psicológico dele, ele ainda nem fez nada contra ninguém. Ele poderia estar pensando em fazer, mas ele tá lá ainda no disfarce, poderia ser várias outras coisas. O mundo inteiro tá atrás dele aqui, poderia ser a polícia que tá chegando, muita coisa. Mas aí do nada ele dispara uma teia no braço, uma teia certeira no braço do Duende Verde, que aí se revela como um vilão novamente. A personalidade má agora invadiu o corpo dele e ele acaba convencendo o Electro que ele está fazendo a coisa errada, que isso é ruim pra ele, que é bom ser um vilão, que o negócio não sei o que ele começa com aquele papinho dele lá que entra na mente, e Electro realmente cai na dele e acaba tirando lá aquelas bugigangas do Peter quando tá faltando só 1% para dar certo, tá quase completo lá. Ele vai lá e tira, ainda pega o reator hack, que agora o bichão tá bravo mesmo, tá com a fonte de todo o poder, uma bateria Repete a palavra, por favor. inesgotável lá na mão dele. Agora sim vai ser difícil de enfrentar ele. E depois disso ainda a gente vê o Duende Verde lá matando a Tia May. Mano, essa cena aqui foi braba, hein? Foi a cena que o cinema inteiro lá ficou em silêncio. E ele vai lá e acaba matando a Tia May. Enquanto isso, o Ned e a MJ estão lá esperando sem saber o que fazer, quando a MJ decide apertar o botão que iria acabar de vez com todos os vilões, mandando cada um para o seu mundo e dar um fim nisso aqui, que era o que o Doutor Estranho queria fazer. Mas o Ned não deixa ela fazer isso, e ele deseja na mesma hora ver o Peter para saber se ele está bem, só que ele só fala lá, o que eu queria mais agora era ver o Peter, e de repente ele abre um portal lá e vê o Peter, porque foi o desejo dele. Só que esse aqui não é o Peter que eles estão achando, não. E na verdade é o Homem-Aranha do Wendell. Pra você que tá indo assistir o filme, que dificilmente não teve muito spoiler, ou não teve nenhum spoiler, essa cena aqui devia ter sido muito da hora. Mas eu acho que pra todo mundo que tava naquela sala de cinema já iria imaginar que essa aqui era a cena do Andrew. E realmente era a cena do Andrew e foi muito bom, cara. Ele entrando lá e conversando com eles. É claro que teve algumas coisinhas que eu achei que não gostei muito não, porque ele já entrou lá e meio que ele já sabia o que estava acontecendo. Ele já foi meio que se apresentando, falando que ele era o Homem-Aranha lá da terra dele. Mas como ele sabia que ele estava em um lugar diferente? Isso daqui eu acho que faltou dar um desenvolvimento melhor para esse aqui. Mas não importa, ficou muito bom. E depois disso, quem aparece? O Tobey. Mano, foi melhor ainda quando ele apareceu. Foi top demais. E ele tá bem diferentão agora que tá mais velho. Ele geralmente quando vai ficando mais velho vai ficando mais chato, né, não sei o que. Mas é que ele tava bem mais engraçado, bem mais solto que a gente costumou a ver o Tobey lá mais pra trás. Pra quem assistia os filmes mais antigos, aqui ele tá muito mais divertido. E depois dessa cena eles vão encontrar o Homem-Aranha lá do Tom Holland. Que essa confusão de Homem-Aranha eles acabam até mesmo colocando número em cada um. E eles vão lá encontrar o Homem-Aranha do Tom, que está lá tristão por tudo que aconteceu. Mas o Tobey e o Andrew vão lá, eu acho que eu vou falar assim melhor, o Tobey, Andrew e Tom. Então o Tobey e o Andrew vão lá e começam a conversar, incentivando ele, dando aquela força pra ele, falando o que já aconteceu com cada um. Ah, e antes da Tia May morrer, ela ainda falou pra ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando ele tava falando que ele não devia ter feito isso, que foi tudo culpa dele, que ele devia ter mandado cada um lá pra sua terra como o Doutor Estranho sugeriu e tal. Então ela falou isso pra ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nessa conversa o Tobey começou a explicar pra ele que ele também já sofreu muito, que aconteceu aquilo com o tio Ben. Aí o Andrew também fala da Gwen, explica tudo o que aconteceu e que ele não conseguiu salvar, que
que ele também até hoje se sente culpado e carrega essa culpa pro resto da vida, mas que ele não quer que ele seja dessa forma também, que ele não perca a alegria dele. E eles começam a conversar, e daí, em um certo momento, o Tom fala que antes da Tia May morrer, ela acabou falando com grandes poderes, e o Tobey completa falando, vem grandes responsabilidades, e depois os três conversam sobre isso, e foi muito top essa cena aqui. Então agora eles decidem trabalhar juntos para tentar dar uma solução, uma cura para os vilões, para mandarem eles do bem para a terra deles lá. E é muito legal essa parte deles trabalhando junto lá, todos atrapalhados, e um querendo saber da vida do outro, porque a gente entende um pouco do que foi acontecendo na vida de cada um. O Tobey mesmo contou que ele não está com a MJ, com a Mary Jane, deve estar com algum problema lá, mas que ele não desistiu e tal. Aí eles vão conversando um sobre a vida de cada um, falando um pouquinho de cada um, e o Ned querendo saber se há uma versão, se existe uma versão dele também aí pelo mundo, pelo multiverso, e ele acaba perguntando pro Tobey se ele tem um melhor amigo. Tobey responde que já teve, daí ele pergunta o que aconteceu, aí ele vai lá e fala que morreu quando tentou matar ele em um confronto. Aí o Ned já fica meio assustado. Até tem aquela teoria que o Ned seria o próximo Duende Verde, mas é claro que isso aqui não vai acontecer não, acho que não faz sentido. Eu até achava que ia acontecer alguma coisa, mas não. E depois o Ned ainda fala pro Tom que ele aprendeu a fazer os portais lá, que ele vai ajudar no plano pra deixar a galera lá do bem. E ele ainda fala, ele ainda brinca que ele não vai fazer nada contra o Homem-Aranha, que ele não vai tentar matar o Tom. E segue o plano de salvar os vilões, e eles vão lá pra Estátua da Liberdade, onde tem aquele confronto épico que pra mim foi o melhor do filme. Teve com o Dr. Octopus lá também, que foi muito bom, mas aqui foi top demais, porque a gente vê eles lá bolando um plano, tentando trabalhar junto, mas lá todos atrapalhados, até mesmo um jogando teia na cabeça do outro. E lá, antes deles lutarem, a gente vê eles conversando ainda um pouco mais sobre a vida de cada um. Ele ainda pergunta lá, eles ainda perguntam pro Tobey como é esse negócio dele mesmo produzir sua teia, dele soltar sua própria teia. E Andrew ainda fala que o dele é diferente, ele tem o lançador, que é um pouco mais complicado, que ele tem um trabalhinho a mais aí, e que também ele já ficou sem a teia. Tobey também fala que já teve uns probleminhas lá psicológicos e também ficou um tempo sem teia. Mas é bem legal a gente ver essa conversa aqui neles. E ainda quem? Tinha que ser Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom, que eu tô chamando assim pra gente ficar mais fácil de identificar. E agora eles vão lutar contra os vilões. O plano é bem simples, os vilões vão vir aqui atrás da caixa que está com o Tom, só que o Tom agora vai jogar lá pro Ned, que vai abrir um portal e vai pegar a caixa e vai fugir com a caixa. Teoricamente é bem simples, mas o Ned não consegue fechar o portal que ele abriu. E agora ele e a MJ estão lá correndo um sério risco de vida. E depois dessa batalha aqui que parece não ter mais fim. Nossa, mas foi top demais essa cena aqui, né? Foi muito bom. A gente viu até mesmo a cena lá do lagarto que tinha levado um chute do Homem Invisível. Agora sim, faz todo sentido. E depois deles lá conversarem, entrarem em um acordo, darem até mesmo um número para cada um para não ficarem mais perdidos, agora eles conseguem derrotar os vilões. E o Ned e a MJ, que quase foram pegos lá pelo lagarto. Tom conseguiu salvar, mas a MJ acabou caindo. E o Andrew foi lá, e esse cara aqui foi presenteado nesse filme, mas ele merecia também. E ele foi lá e acabou salvando a MJ. E ainda depois lá começou a chorar porque ele lembrou da Gwen. Até a MJ pergunta o que foi, o que tá acontecendo. Aí ele fala, não, que tá tudo bem. Mas essa cena aqui foi top demais. O cinema todo lá batendo palma. Nossa, foi top essa cena. Aí no fim, o Doutor Estranho acaba aparecendo, acaba voltando. E o Ned que trouxe ele de volta. Olha pra você ver o nível aqui. O Ned trazendo o Doutor Estranho. Ainda o Doutor Estranho falou, parece que eu vi você abrindo um portal, é isso mesmo? Aí o Ned feliz, abrir, né? Muito da hora essa parte aqui. O Ned também foi muito bem no filme. E aí o Tom, o Homem-Aranha do Tom ainda tá com a raiva lá no coração.
e ele vai pra cima do Duende Verde. E dessa vez ele vai pra matar mesmo. Ele mesmo fala que vai matar o Duende Verde, porque ele fala que ele não vai mandar ele de volta dessa forma. Ele sabe que o Tom não vai mandar ele de volta. Ele falou, não, eu vou matar você aqui mesmo. E o Tobey, vendo a situação, sabendo o que vai acontecer, ele vai lá e impede que isso aconteça. E depois ele acaba também, o próprio Tom acaba desistindo disso e acaba colocando lá o soro e curando o Duende Verde. E dessa vez ele voltou e agora ele tá do bem. O Doutor Estranho tá lá se ferrando lá em cima, tentando fechar os portais, tentando impedir com que os vilões voltem. Então o Tom vai lá e pergunta o que tá acontecendo. Ele fala, eles ainda estão atrás de você. E daí o Tom vai lá e fala com ele, mas se eu não existisse mais, eles ainda estariam atrás de mim? Aí logo o Doutor Estranho percebe que ele tá querendo fazer aquele feitiço para que dessa vez todos de verdade esqueçam que ele existiu. Mas imagina só, que triste. Ainda você deve estar pensando, mas no final depois ele consegue fazer com que a MJ lembre dele. Ele consegue fazer. Pode ser que ele consiga fazer também o Ned lembrar dele. Ele vai conseguir, ele vai lá, ele vai conversar como ele mesmo falou que ele ia fazer. Mas e a tia May? Ela nem sabe mais do Peter, ela nunca vai saber que conheceu o Peter. E ele sabe que ele não vai conseguir voltar atrás nisso. Foi por isso que o Doutor Estranho ainda perguntou, você tem certeza disso? Agora a tia May, ele não vai conseguir fazer ela lembrar que ele conhecia ela, porque o Doutor Estranho mesmo falou, será como você nunca tivesse existido. Essa parte aqui, duvido que você tinha lembrado disso, hein? Mas essa parte aqui foi brava. Mas esse filme a gente fica pensando em várias situações. Por exemplo, se o Peter não tivesse atrapalhado o Doutor Estranho lá no comecinho, todo mundo ia esquecer dele e pronto, ia acontecer o que acabou acontecendo no final. Mas se isso acontecesse, ele não ia salvar os vilões lá, e os vilões já iriam ter morrido e pronto, é isso. E ele também não ia mudar a vida do próprio Homem-Aranha, do Andrew, que ele mudou, e a do Tobey, porque eles mesmos falaram lá que eles tinham feito isso, mas se arrependiam. E ainda o Andrew falou, quando ele estava lá lutando contra os vilões, que não é isso que ele queria fazer, e que ele estava lá para salvar a galera. E o Andrew ainda conseguiu salvar a MJ, então muita coisa aconteceu, não somente para os vilões. Mas se nada disso tivesse acontecido, a tia May estaria viva. Não iria, pode ser que não lembrasse dele, mas estaria viva. Então, o que será que ele deveria ter feito? O que você acha que ele deveria ter feito? E pra você, qual foi o Homem-Aranha que você mais gostou nesse filme aqui? Bom, galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou fazer mais um sobre os pós-créditos. Então se inscreve aí pra não perder. Falou, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.